Jamais imaginei que nossas vidas estariam em risco. Essa ideia nunca passou pela minha cabeça de forma séria. Após inúmeras explorações em mansões supostamente assombradas, participações em rituais místicos e incursões em sanatórios abandonados, nenhum de nós havia realmente se deparado com algo verdadeiramente perigoso. No entanto, isso mudou drasticamente há cerca de 5 anos. Tudo por causa de algo chamado Quatro Almas. Permita-me contextualizar. Aos 25 anos, desenvolvi uma fascinação pelos recantos mais obscuros da internet. Passava horas assistindo a documentários em vídeo que discutiam diversos temas assustadores e fenômenos inexplicáveis das áreas rurais do interior. Clipes que mostravam eventos aparentemente impossíveis acontecendo com pessoas comuns, supostamente causados por criaturas misteriosas. Alguns desses vídeos eventualmente eram desmascarados como fraudes, enquanto outros permaneciam envoltos em mistério. Sempre nutri um apreço especial por lendas e rumores locais. Há algo genuíno e cru nesses sussurros peculiares que se propagam exclusivamente de pessoa para pessoa. Foi através desse hobby em comum que conheci alguns amigos, sendo o primeiro deles Lucas. Nossa amizade teve início de maneira inusitada, quando nos encontramos vestidos como a mesma versão do Coringa, o icônico vilão, em uma festa à fantasia de Dia das Bruxas, quando tínhamos cerca de 19 anos. Inicialmente, pensei que nossa fase de explorar locais supostamente assombrados chegaria ao fim quando Lucas começou a namorar Isabela, ou Isa, como todos a chamavam. Meus temores, no entanto, provaram-se infundados. Isa acabou sendo tão excêntrica quanto Lucas, tornando-se uma excelente adição ao nosso pequeno grupo de entusiastas do sobrenatural. Nossa mais recente aventura teve início quando Isa nos contou sobre um fenômeno estranho em sua cidade natal, um local abandonado na zona rural de Santa Catarina. Segundo ela, existia uma lenda local tão persistente e com tantos relatos de avistamentos que era quase um milagre não ter ganhado maior notoriedade nacional. Lucas e eu ficamos imediatamente intrigados. Não acredito que vocês nunca ouviram falar disso. Nenhum de vocês conhece o Quatro Almas? Isa perguntou, incrédula. De fato, era algo completamente novo para nós. Aparentemente, esse fenômeno era uma história complexa na região dela. A maioria dos moradores locais já nem achava mais tão fascinante, tendo se acostumado com os rumores ao longo dos anos. Mesmo assim, as autoridades locais haviam tomado algumas precauções. Por precauções, entenda-se uma cerca com correntes e uma placa de advertência nada amigável. O Quatro Almas já era parte da história local há décadas, e pelo que Isa nos contava, era tão notório que não teríamos como deixar de percebê-lo. Então, no ano em que completei 27 anos, decidimos embarcar nessa nova aventura. O Quatro Almas já era parte da história local há décadas, e pelo que Isa nos contava, era tão notório que não teríamos como deixar de percebê-lo. Então, no ano em que completei 27 anos, decidimos embarcar nessa nova aventura. Empacotamos nossas coisas no velho Fusca de Lucas e partimos rumo ao interior de Santa Catarina. Se esse fenômeno fosse tão significativo quanto nos foi dito, certamente não passaríamos batido por ele. Não é tão absurdo quanto parece. Lucas e eu já havíamos feito inúmeras excursões a lugares que as pessoas juravam ser terríveis e verdadeiramente assombrados. Mas até aquele momento, não tínhamos visto nada além de algumas pinturas inquietantes, algumas flores de cores estranhas e sentido um ou outro arrepio repentino. A ideia de algo físico e tangível parecia ridícula. Isa entrou em contato com um de seus conhecidos locais antes de nossa chegada. Esse cara, chamado Rodrigo, era uma espécie de guia turístico, especializado no que eles chamam de turismo mórbido. É algo real, embora muitas vezes seja bastante sombrio. Ainda assim, ele parecia bem capacitado. Tinha alguns vídeos no YouTube que conferimos. Na época, era fácil encontrá-lo. Seu canal tinha cerca de 100 mil inscritos. Preparamos as malas como se fôssemos para um acampamento. Lanches, barracas, sacos de dormir, algumas câmeras, o básico. Isa nos contou pouco ou quase nada sobre o que esperar. Ela queria que Rodrigo tivesse a chance de nos mostrar o tour completo. Não quero estragar a surpresa. Ela riu enquanto passávamos por Lages. É algo único. É algo incrível. Dá pelo menos uma dica, implorou Lucas. Tipo, o nome. Do que se trata? Você sabe, dizem que 3 é demais. Mas isso é tipo 4, disse Isa. Ótimo, super útil. Lucas suspirou, virando à esquerda na rodovia. Encontramos nosso guia, Rodrigo, em uma tarde nublada no início de novembro. Com o verão se aproximando, o ar estava úmido e o solo enlameado.
Havia um prenúncio de chuva no ar e podíamos ouvir trovões vindos do leste. Mau tempo vindo do litoral. Rodrigo era um homem enérgico de uns 35 anos. Usava bermuda caqui, uma mochila pequena, um boné e uma camiseta. Careca, com uma barba bem aparada e um sorriso contagiante, Rodrigo era o oposto do que eu imaginava para um guia de turismo mórbido. Enquanto isso, Isa parecia ter saído direto de um festival de música alternativa. Lucas também chamava a atenção. Nem mesmo uma blusa de gola alta e calça camuflada conseguiam esconder todas as suas tatuagens. Paramos em um estacionamento próximo a uma antiga trilha de caminhada, na divisa com um terreno baldio. Havia um portão enferrujado protegendo uma estrada tomada pelo mato. O carro de Rodrigo, um Gol prata, estava estacionado um pouco mais adiante. Ele nos recebeu calorosamente e Isa fez as apresentações. Sem mais delongas, o passeio começou. Rodrigo nos deteve imediatamente. Nossa primeira parada é bem aqui, disse Rodrigo, apontando para o portão deteriorado. A entrada da antiga fábrica de papel machado, fechada desde os anos 90. O pessoal não lidou bem com todas as novas leis ambientais. Tecnicamente, estamos invadindo, riu Isa. Legal, né? O pessoal da região conhece esse lugar há décadas. Embora entrar não seja exatamente aprovado, ninguém realmente se importa, Rodrigo continuou. Então essa coisa não é tão perigosa assim? Perguntei. Sim e não, Rodrigo riu. Geralmente mantém distância, mas podemos dar uma olhada. Mas sim, não é muito fã de pessoas. Enquanto calçávamos nossas botas, Rodrigo começou a nos contar o que deveríamos esperar e por que essa poderia ser uma de nossas excursões mais interessantes até agora. Veja bem, o Quatro Almas não é um fantasma sobrenatural ou um visitante alienígena. Segundo os moradores locais, é uma criatura muito real. Essa criatura já habita a região há gerações, Rodrigo explicou, enquanto caminhávamos pela trilha enlameada. Ela se refugiou na fábrica abandonada após o fechamento. As autoridades fazem vista grossa e os proprietários do terreno preferem manter distância. Intrigado, perguntei: e como exatamente é essa tal criatura? Rodrigo sorriu, olhando para Isa. Você realmente não contou nada a eles? Isa balançou a cabeça, seus olhos brilhando de antecipação. Bem, Rodrigo começou. Imaginem uma ilusão de ótica viva. À primeira vista, parece um grupo de 4 pessoas. 2 figuras mais altas atrás, 2 mais baixas à frente. Como uma família posando para uma foto antiga. Mas quando você olha mais de perto... Ele deixou a frase no ar, aumentando o suspense. Lucas e eu trocamos olhares céticos. Então, estamos nos embrenhando nesse matagal para ver o quê? Um truque de luz? Perguntei, sem esconder meu ceticismo. Pode ser mais do que isso. Lucas argumentou, embora eu pudesse notar a dúvida em sua voz. Começamos a bombardear Rodrigo com perguntas sobre a aparência da criatura, seus hábitos, seu habitat. Admito que não fomos muito sutis em nossa descrença. Rodrigo, surpreendentemente paciente, respondeu: o Quatro Almas tem uma dieta peculiar. A fábrica não foi escolhida por acaso. Há resíduos químicos que ele absorve, especialmente compostos clorados. Então ele se alimenta de produtos químicos? Perguntei, incrédulo. Não apenas isso, Rodrigo continuou. Sua dieta inclui principalmente pequenos mamíferos da região. Curiosamente, ele tem uma afeição especial por aves, embora não as coma. É como se as considerasse seus animais de estimação. Isa mal conseguia conter seu entusiasmo, enquanto Lucas e eu trocávamos olhares cada vez mais céticos. E como ninguém nunca fotografou ou filmou essa coisa? Lucas questionou. Rodrigo sorriu misteriosamente. Ah, mas já tentaram. O problema é que nas fotos e vídeos, ele realmente parece apenas um grupo de 4 pessoas. É preciso ver com os próprios olhos para entender sua verdadeira natureza. Enquanto adentrávamos mais na floresta, não pude deixar de pensar que estávamos prestes a cair em algum tipo de pegadinha elaborada. Mas a convicção de Rodrigo e o entusiasmo de Isa me faziam questionar. E se houvesse algo realmente extraordinário esperando por nós? Enquanto caminhávamos, Isa mal conseguia conter seu entusiasmo, lançando-nos olhares de "eu sei algo que vocês não sabem". Lucas e eu, por outro lado, continuávamos céticos, bombardeando Rodrigo com perguntas. E qual é o tamanho dessa criatura? Perguntei, enquanto atravessávamos uma pequena clareira. Deve ser considerável para se alimentar de animais silvestres. Rodrigo coçou o queixo, pensativo. Imaginem algo grande o suficiente para ser confundido com 4 pessoas juntas.
É como se fosse um mestre da camuflagem. Camuflagem para quê? Lucas questionou. Às vezes para atrair a curiosidade, outras para afastar intrusos. Depende da situação, Rodrigo explicou. E você realmente viu isso? Perguntei, ainda desconfiado. Claro que sim, Rodrigo assentiu com convicção. Se tivermos sorte, poderemos avistá-lo à distância. Ele é bastante ágil e está sempre em movimento. Ao sairmos da clareira, a fábrica abandonada surgiu diante de nós. Era um complexo imponente. 5 grandes galpões e algumas torres de armazenamento químico, às margens de um riacho poluído. Tudo parecia corroído pelo tempo. As paredes externas estavam cobertas por uma mistura de grafites elaborados e ferrugem. Não havia uma única janela intacta. Rodrigo, no entanto, parecia cada vez mais animado. À medida que nos aproximávamos, ele continuava compartilhando informações fascinantes. Vocês podem identificar a presença do Quatro Almas pela atividade dos pássaros, ele explicou. A criatura tem o hábito de se esfregar em serragem, como uma espécie de banho seco, o que atrai muitos parasitas. Os pássaros adoram isso, pois conseguem se alimentar desses pequenos organismos. É uma relação simbiótica, semelhante à que ocorre entre capivaras e garças. Estou ouvindo muitos pássaros agora, Lucas comentou, com um toque de ironia. Será que é a floresta ou o... 5 almas? 4 almas, Rodrigo corrigiu, lançando-lhe um olhar sério. E não, esses são apenas os pássaros comuns da região. Quando o 4 almas está por perto, você ouve um tipo específico de pássaro, o sabiá laranjeira. Eles emitem um som peculiar, quase metálico. Fascinante, murmurou Lucas, sem esconder o sarcasmo. Rodrigo optou por não responder, focando-se em guiar-nos com segurança para dentro do complexo. Entramos na fábrica através de um antigo portão de carga, passando por cima dos restos enferrujados de uma porta de correr. O interior era um labirinto de máquinas abandonadas e estruturas metálicas deterioradas. O ar estava pesado com o cheiro de mofo e produtos químicos antigos. Enquanto avançávamos, não pude deixar de notar que os sons da floresta pareciam mais distantes, substituídos por um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo eco de nossos passos. O ar estava impregnado com um cheiro forte de umidade e produtos químicos antigos. Rodrigo nos assegurou que era inofensivo, mas eu não conseguia evitar a sensação de que estávamos respirando décadas de deterioração. Isa parecia compartilhar minha preocupação. Franzindo o nariz enquanto avançávamos, subimos para o 2º andar por uma escada metálica que rangia a cada passo. Atravessamos uma passarela oxidada, onde algumas grades estavam soltas, balançando perigosamente sobre o vazio abaixo. A luz do dia, agora enfraquecida pelo céu nublado, penetrava por buracos no telhado, criando um jogo de sombras inquietante. Observando o interior da fábrica, ficou claro que o abandono havia sido repentino. Equipamentos caros, agora cobertos por uma grossa camada de ferrugem, ainda ocupavam seus lugares originais, como se estivessem esperando que os trabalhadores retornassem a qualquer momento. O 4 almas é nômade por natureza. Rodrigo explicou enquanto avançávamos cautelosamente. Não estabelece um território fixo, a menos que encontre um parceiro. E pelo que sei, não há muitos deles por aqui. Por que não? Perguntei, intrigado. Rodrigo coçou a barba, pensativo. Minha teoria é que eles têm dificuldade em se encontrar. Na Índia, talvez no passado, vivessem em grupos, onde a reprodução era mais fácil. Há evidências de tocas antigas por aqui, sugerindo que podem ter hábitos subterrâneos. Lucas soltou uma risada sarcástica. Adoraria ver isso. Sério mesmo, adoraria. Bem, Rodrigo deu de ombros. Vamos ver o que conseguimos encontrar. Ele nos guiou através do labirinto da fábrica, passando por corredores estreitos, uma antiga cantina saqueada e finalmente chegando aos fundos, próximo a um dos silos abandonados. Ali, encontramos um galpão enorme que continha montanhas de serragem. Era a maior quantidade que eu já tinha visto em um só lugar. O primeiro impulso de Lucas foi tentar escalar uma das pilhas, mas Rodrigo o deteve com um gesto rápido. Não recomendo, ele advertiu, sua voz subitamente séria. Essas pilhas podem parecer sólidas, mas são instáveis. Além disso, ele baixou a voz, olhando ao redor. É aqui que o 4 almas costuma se esconder. Nesse momento, um som estranho ecoou pelo galpão. Era como um assobio baixo, seguido por um ruído de algo se movendo entre a serragem. Todos nós congelamos, olhando uns para os outros com uma mistura de medo e excitação. O que foi isso?
sussurrei, sentindo meu coração acelerar. Rodrigo sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e apreensão. Acho que estamos prestes a ter um encontro com nosso amigo misterioso. Cuidado com essa serragem, Rodrigo advertiu, apontando para as pilhas. Está infestada de parasitas. Vem aquela depressão ali? É onde o Quatro Almas esteve recentemente. Lucas bufou. Parece só um monte de serragem amassada para mim. Isa lançou um olhar de advertência para Lucas, que imediatamente fechou a boca. Rodrigo fingiu não notar o ceticismo. Enquanto caminhávamos, Rodrigo compartilhou algumas teorias locais sobre o Quatro Almas. Segundo ele, a criatura tinha um corpo muito maior do que aparentava, usando a ilusão das 4 pessoas como uma espécie de camuflagem protetora. Nos anos 2000, alguém conseguiu uma foto lateral meio borrada, ele explicou. Dava para ver que havia algo mais ali, além das 4 figuras. Rodrigo também mencionou o declínio da população de capivaras na região. Embora muitos atribuíssem isso à caça ilegal, ele argumentava que coincidia com o aparecimento mais frequente do Quatro Almas na década de 90. À distância, parecia apenas um grupo de pessoas. Sua principal fonte de alimento era abundante na região. Não havia nada definitivamente sobrenatural. O Quatro Almas poderia simplesmente não existir. Continuamos o tour pelo complexo abandonado. Rodrigo nos mostrou vários edifícios, contando histórias sobre o surgimento dos rumores da criatura e como isso se entrelaçava com a história da comunidade local. Houve alguns desaparecimentos aqui ao longo dos anos, ele mencionou casualmente. Oficialmente, foram atribuídos a acidentes industriais. Mas alguns moradores têm outras teorias. Chegamos a um pátio nos fundos da fábrica. Rodrigo parou, olhando ao redor com expectativa. É aqui que costumo avistá-lo. Ele passa por aquele depósito de produtos químicos ali. E agora? Perguntei. Vamos tentar atraí-lo? Rodrigo sorriu. Sugiro que esperemos, relaxem e apreciem a vista. Este lugar tem sua própria beleza decadente, não acham? Lucas se aproximou de mim, sussurrando. Aposto que os atores que ele contratou para nos assustar estão atrasados. Apesar do ceticismo, estava gostando da aventura. Era bom sair da rotina, passar um tempo com os amigos. Montamos nossas barracas e preparamos um lanche improvisado. Enquanto comíamos, notei um movimento estranho no canto do meu olho. Quando me virei para olhar, não vi nada além de sombras dançando nas paredes da fábrica. Mas por um momento, tive a impressão de ter visto 4 figuras se movendo em perfeita sincronia. Viram isso? Perguntei. Todos olharam na direção que eu apontava. Mas o que quer que fosse, havia desaparecido. Rodrigo sorriu misteriosamente, como se soubesse algo que não estávamos vendo. O Quatro Almas gosta de brincar com a percepção, ele disse calmamente. Às vezes, a única maneira de vê-lo é não olhar diretamente. Isa cochilou ouvindo um podcast sobre criptozoologia. Lucas decidiu explorar o perímetro da fábrica, seus passos ecoando pelo edifício abandonado. Aproveitei a oportunidade para conversar a sós com Rodrigo. Ele parecia genuinamente apaixonado pelo assunto, mas eu não conseguia deixar de pensar que parte disso era uma performance bem ensaiada. Qual é o verdadeiro mistério aqui? Perguntei finalmente. Por que o Quatro Almas é tão intrigante? Rodrigo sorriu enigmaticamente. É como um paradoxo ambulante. Está bem diante de nossos olhos, mas ao mesmo tempo parece não existir. Entendo que é uma história fascinante, concedi. Você claramente se dedicou a criar essa lenda. É refrescante comparado às típicas histórias de fantasmas ou alienígenas. Rodrigo me encarou, seu rosto subitamente sério. Não estou tentando enganar você. O Quatro Almas é real. Nos encaramos por um momento. Seus olhos não demonstravam hesitação. Ou ele era um mentiroso excepcional, ou um verdadeiro crente. À medida que a noite caía, o céu nublado transformava as paredes enferrujadas da fábrica em sombras sinistras. A chuva fina que começou a cair criava uma atmosfera ainda mais etérea. Montamos nossas barracas próximas ao antigo prédio administrativo. As paredes cobertas de grafites contavam histórias silenciosas de outros visitantes noturnos. Rodrigo nos assegurou que o Quatro Almas não se interessava por humanos e manteria distância. Lucas apenas revirou os olhos, claramente cético. Adormeci rapidamente, exausto da aventura. No entanto, meu sono foi interrompido pouco antes da meia-noite por sons vindos da barraca de Lucas e Isa. Pensei que fossem apenas momentos íntimos,
mas logo os vi saindo furtivamente com um rolo de papel higiênico. Estava prestes a voltar a dormir quando, minutos depois, ouvi sussurros urgentes fora da minha barraca. Espiando para fora, vi Lucas e Isa, agora completamente despertos e com uma expressão de espanto. "Cara, você tem que ver isso." Lucas sussurrou, um misto de excitação e medo em sua voz. Olhei para a barraca de Rodrigo. Ele parecia estar dormindo profundamente. Teria ele planejado tudo isso? Pegando nossas lanternas e uma câmera, calçamos nossas botas e saímos silenciosamente, deixando Rodrigo para trás. Ali na esquina do galpão, Isa apontou, sua voz mal audível. "Eles estão simplesmente parados lá." Seguindo a direção indicada, senti meu coração acelerar. No limite da escuridão, iluminadas apenas pela luz fraca da lua através das nuvens, estavam 4 figuras, imóveis, silenciosas. Exatamente como Rodrigo havia descrito. Isso não pode ser real, murmurei, minha mente lutando para processar o que meus olhos viam. As figuras pareciam perceber nossa presença. Em um movimento fluido e antinatural, elas se viraram em nossa direção. Foi nesse momento que percebi. O que víamos não eram 4 pessoas separadas, mas uma única entidade, movendo-se em perfeita e impossível sincronia. "Acho que acabamos de encontrar o 4 almas", Lucas sussurrou, sua voz tremendo. Encontramos uma abertura na parede que dava para o exterior. Lucas foi o primeiro a passar, seguido por Isa. Quando finalmente saí, senti um arrepio percorrer minha espinha. O ar havia esfriado consideravelmente. Apontando nossas lanternas para leste, vimos pela primeira vez o 4 almas. Não eram 4 pessoas distintas, como inicialmente pensávamos. Era uma única entidade, uma massa disforme que se contorcia e se moldava para criar a ilusão de 4 figuras humanas. 2 adultas e 2 jovens, todas vestindo o que parecia ser trapos brancos esfarrapados. A visão era hipnotizante. Isa, com mãos trêmulas, tirou uma foto com sua câmera, tendo o cuidado de não usar o flash. "Isso não pode ser real", Lucas murmurou, sua voz uma mistura de medo e fascinação. "Talvez tenha nos ouvido sair do acampamento." Isa sussurrou de volta. "De qualquer forma, isso é inacreditável." Enquanto observávamos, a criatura começou a se mover. Não era um movimento natural. Era fluido demais, como se as 4 figuras fossem marionetes controladas por cordas invisíveis. Elas se deslocavam em perfeita sincronia, deslizando mais do que andando. Seguimos a uma distância segura, nossa curiosidade superando o medo. O 4 almas se dirigia a um dos antigos tanques químicos, sempre mantendo suas faces viradas para nós. De repente, a criatura acelerou. Em um movimento impossível de acompanhar com os olhos, ela se contorceu e desapareceu dentro do tanque. O silêncio que se seguiu era perturbador. Decidimos voltar ao acampamento, nossas mentes tentando processar o que havíamos testemunhado. Mas ao virar uma esquina, paramos abruptamente. Diante de nós estava outra manifestação do 4 almas. Desta vez, a criatura havia se transformado em 4 figuras menores, semelhantes a crianças. Os movimentos eram os mesmos, fluidos, sincronizados, inumanos. Antes que pudéssemos reagir, a criatura emitiu um som agudo, como o chiar de metal sendo retorcido, e desapareceu por uma fenda na parede. Ficamos paralisados, incapazes de compreender totalmente o que estávamos presenciando. Isso ia além de qualquer truque ou encenação. O que quer que fosse o 4 almas, era algo que desafiava nossa compreensão da realidade. "Precisamos voltar", Isa sussurrou, sua voz carregada de urgência. "Precisamos falar com Rodrigo. Ele precisa explicar isso." Enquanto nos apressávamos de volta ao acampamento, não conseguia deixar de pensar. Será que havíamos realmente descoberto algo além da nossa compreensão? Ou estávamos sendo vítimas de uma elaborada ilusão? Uma coisa era certa. Nossa aventura na fábrica abandonada havia se transformado em algo muito mais sinistro do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. "Precisamos acordar, Rodrigo", sussurrei. "Agora." Uma parte racional de mim insistia que tudo isso era apenas um elaborado truque, talvez uma alucinação coletiva. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada segundo, começava a se perguntar em que tipo de pesadelo eu havia me metido. Chamamos Rodrigo em voz baixa. Ele emergiu de sua barraca, os olhos ainda pesados de sono. "Eles estão aqui", Isa disse, sua voz mal contida. "Mas há algo mais. Algo menor." Rodrigo piscou, confuso.
Do que vocês estão falando? Isa descreveu rapidamente o que vimos. À medida que ela falava, a expressão de Rodrigo mudava. O guia turístico descontraído desapareceu, substituído por algo mais sério, quase apreensivo. Ele nos bombardeou com perguntas. Queria saber cada detalhe: tamanho, movimentos, sons. Lucas oscilava entre ceticismo e preocupação genuína. Eu me sentia perdido em um mar de incertezas. Bem, Rodrigo começou hesitante. Há teorias de que o Quatro Almas seja uma espécie de criatura metamórfica, possivelmente com capacidade de reprodução assexuada. Reprodução o quê? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Assexuada, ele esclareceu. Significa que pode se multiplicar sem um parceiro. E isso significa... Lucas pressionou. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, então se levantou abruptamente. Significa que precisamos sair daqui. Agora, ele está se multiplicando. Enquanto nos apressávamos para desmontar o acampamento, notei um movimento no teto da fábrica. Através dos buracos nas telhas, pequenos pássaros de uma cor vermelho escura esvoaçavam. Dezenas deles. Lembrei-me subitamente do que Rodrigo havia mencionado sobre pássaros associados ao Quatro Almas. Toquei seu ombro, apontando para cima. Seu rosto empalideceu instantaneamente, e ele levou um dedo aos lábios, sinalizando silêncio. Não façam movimentos bruscos. Ele sussurrou, sua voz mal audível. Eles são sensíveis a movimento. Naquele momento, um som ecoou pela fábrica abandonada. Não era um som natural, era como o ranger de metal misturado com um grito abafado. Os pássaros reagiram imediatamente, suas asas batendo furiosamente. Corram! Rodrigo disse, sua voz agora carregada de urgência. Corram e não olhem para trás. Enquanto corríamos para a saída, não pude deixar de lançar um último olhar para trás. O que vi ficará gravado em minha memória para sempre. Uma massa amorfa, pulsante, que se dividia e se multiplicava, preenchendo o espaço da fábrica com versões menores e distorcidas de si mesma. O Quatro Almas não era apenas real. Estava evoluindo. O silêncio nos envolveu como uma mortalha, enquanto nos movíamos com a lentidão de uma gota de mel escorrendo. Os pássaros vermelho escuros ocasionalmente pousavam, emitindo sons agudos que pareciam rasgar o ar antes de alçarem voo novamente. De repente, Isa soltou um arquejo abafado. Seguimos seu olhar trêmulo até o fim do corredor, e lá estava ele, o Quatro Almas. A criatura se manifestava como 4 silhuetas humanoides, mas havia algo profundamente errado em seus movimentos. As pernas se moviam em uma sincronia antinatural, enquanto os braços permaneciam rigidamente imóveis. As cabeças oscilavam como se fossem sustentadas por molas invisíveis. O mais perturbador era a maneira como a entidade parecia flutuar em nossa direção, impulsionada por uma força incompreensível. Minha mente lutava para processar o que via. Uma parte de mim queria fugir em pânico, enquanto outra se agarrava desesperadamente à lógica, insistindo que isso não podia ser real. Monstros não existem, eu sempre soube disso, mas diante daquela aberração, todas as minhas certezas desmoronavam. Rodrigo, nosso guia supostamente experiente, parecia tão atônito quanto nós. Ninguém se mova, ele sussurrou. Vamos ver o quê? Suas palavras foram interrompidas quando notamos mais. Coisas emergindo das sombras. Não eram apenas os 4 adultos iniciais. Havia outros conjuntos, menores, mas igualmente perturbadores. Eles não se pareciam com crianças, mas sim com adultos miniaturizados e deformados. Essas novas manifestações pareciam inacabadas, como esboços grotescos de seres humanos. Cabelos brotavam de órbitas oculares vazias. Membros se contorciam em proporções impossíveis. 2 deles estavam fundidos pelos ombros, emitindo um som viscoso e repulsivo. Contei 6 grupos no total, cada um mais horripilante que o anterior. O maior deles, que liderava a procissão aberrante, tinha facilmente mais de 2 metros de altura. Todos nos encaravam com globos oculares brancos e vazios, marcados apenas por manchas aleatórias, onde deveriam estar as íris. Um dos pássaros vermelhos pousou no ombro da criatura mais alta, bicando suavemente, o que deveria ser seu olho. A cena era tão surreal que me senti à beira da loucura. Isso não é possível, Lucas murmurou, sua voz mal audível. Rodrigo, finalmente recuperando parte de sua compostura, falou em um sussurro urgente. Não são pessoas. Não são nada que conhecemos. Precisamos sair daqui. Agora. Mas enquanto ele falava,
percebi com horror crescente que estávamos cercados. As criaturas haviam se posicionado estrategicamente, bloqueando todas as saídas visíveis. O ar ficou pesado com um odor acre, como de ozônio e decomposição. Os pássaros vermelhos, agora aos bandos, começaram a circular sobre nossas cabeças, seus gritos se intensificando em um coro ensurdecedor. Naquele momento, entendi que havíamos cruzado um limiar. O mundo que conhecíamos, com suas regras reconfortantes de lógica e realidade, havia ficado para trás. Estávamos presos em um pesadelo vivo, face a face com algo que desafiava toda a compreensão humana. E o Quatro Almas continuava avançando, inexorável e implacável. O ar ficou denso com um terror, enquanto recuávamos lentamente, abandonando nossos pertences. A fogueira há muito extinta, mas a criatura mais alta pisava nas brasas como se fossem pétalas. Seus movimentos uma paródia grotesca da graça humana. Foi então que a ilusão se despedaçou completamente. A entidade pareceu abandonar sua imitação de humanidade. O que antes parecia ser 4 pessoas distintas, se contorceu e se fundiu, revelando sua verdadeira natureza. Uma monstruosidade aracnídea de proporções colossais. Pernas impossíveis, grossas como troncos de árvores e altas como postes, se desdobraram de dentro do que pensávamos ser corpos humanos. A pele que antes imitava roupas se rasgou, revelando um exoesqueleto negro e brilhante. Onde antes víamos rostos, agora havia apenas uma massa de olhos negros e redondos, dispostos em fileiras simétricas. A criatura se expandiu, atingindo facilmente 3 metros de altura, seus membros se estendendo em todas as direções, como uma teia viva. Os corpos humanos que antes formavam sua camuflagem, agora pendiam como apêndices mórbidos, se contorcendo sem vida. O pânico explodiu. Lucas agarrou Isa, correndo para uma saída lateral. Rodrigo, nosso guia supostamente experiente, ficou paralisado, murmurando não, não, não repetidamente. Eu simplesmente congelei. Meus olhos fixos no reflexo daqueles 8 olhos alienígenas, dispostos em 2 colunas perfeitas de 4. As mandíbulas, antes disfarçadas como braços humanos, se abriram em minha direção. Naquele momento, minha mente entrou em colapso. Busquei desesperadamente por explicações racionais. Um trote elaborado, uma alucinação coletiva, qualquer coisa que fizesse sentido em um mundo que eu pudesse compreender. De repente, a criatura recuou. Lucas, em um ato de coragem desesperada, havia cravado um espeto de churrasco em uma de suas patas dianteiras. A retaliação foi instantânea e brutal. Com um movimento fluido de 2 de suas pernas, o Quatro Almas arremessou Lucas através da sala. Ele colidiu violentamente contra o corrimão da passarela superior, caindo imóvel. Isa gritou, correndo em sua direção. Rodrigo, finalmente saindo de seu estupor, a agarrou, puxando-a para a saída. Eu não tinha escolha. Não havia como passar pela monstruosidade enfurecida. Tive que correr na direção oposta, adentrando mais fundo na fábrica abandonada. O som de dezenas de patas me seguindo ecoava pelos corredores, uma sinfonia macabra de passos quase humanos. A criatura havia se contraído, usando suas 4 patas dianteiras para se impulsionar com uma velocidade aterrorizante. Consegui alcançar uma passarela elevada. No momento em que cheguei ao topo, a estrutura desabou atrás de mim, uma cacofonia ensurdecedora de metal retorcido. Por um breve momento, pensei estar a salvo. Meu alívio durou segundos. As pontas dos membros da criatura surgiram, envolvendo a passarela. Ela se pendurou de cabeça para baixo, suas mandíbulas atacando o metal com fúria inumana. Corri desesperadamente, sentindo o hálito pútrido da criatura em meus calcanhares. Suas garras rasgaram minha jaqueta, quase me alcançando. Cada passo era uma luta contra o terror paralisante e a exaustão. À minha frente, vi uma janela quebrada. Era minha única chance. Sem pensar 2 vezes, lancei-me através dela, sentindo o vidro cortar minha pele enquanto mergulhava na escuridão da noite. O impacto com o solo foi brutal, mas o medo me impulsionou a continuar. Corri pela floresta que cercava a fábrica, galhos e espinhos arranhando meu rosto. Atrás de mim, ouvi o som de metal se partindo e um grito inumano de frustração. Não parei de correr até alcançar a estrada principal, meus pulmões queimando e minha mente ainda tentando processar o horror que havia testemunhado. O Quatro Almas era real. E o mundo que eu conhecia nunca mais seria o mesmo. Um estrondo metálico ecoou pela fábrica quando parte da grade cedeu. A criatura perdeu o equilíbrio, quase me arrastando consigo. Por um breve momento, tive uma vantagem.
À minha frente, uma precária passarela conectava dois edifícios. O que antes fora um túnel de vidro, agora não passava de uma série de plataformas instáveis suspensas no ar. Não havia escolha. Era minha única rota de fuga. Os minutos seguintes se fundiram em um borrão de terror e adrenalina. Cada passo, cada salto, cada esquiva ficou gravado em minha mente como flashes desconexos de uma experiência quase onírica. A morte me perseguia, suas garras quase tocando minhas costas a cada instante. Ao alcançar o outro lado da passarela, vi o Quatro Almas recuar para as sombras. A criatura era inteligente, reconhecendo que a estrutura frágil não suportaria seu peso monstruoso. Meu caminho me levou de volta à passarela onde Lucas havia caído. Ele estava vivo, mas em estado crítico. Um de seus olhos estava inchado e coberto de sangue, seu braço esquerdo quebrado. Evacuá-lo seria quase impossível. Por um momento, considerei abandoná-lo. A culpa dessa ideia me corroeu instantaneamente. Em vez disso, nos encostamos contra a parede, ouvindo o bater de asas dos pássaros vermelhos que entravam e saíam pelo teto destruído. O Quatro Almas não podia nos alcançar. As plataformas adjacentes eram inacessíveis para sua massa, e as escadas haviam sido destruídas. A criatura permaneceu abaixo, estendendo seus membros em uma tentativa fútil de nos alcançar. Em um ato de coragem, ou loucura, induzida pelo medo, me levantei para encará-lo. Nossos olhares se cruzaram. Aqueles olhos negros, vazios de emoção, pertenciam a uma entidade que só compreendia fome. Como se me convidasse a me render, a me tornar parte de seu ninho grotesco. Voltei para o lado de Lucas. Ele respirava com dificuldade, provavelmente com costelas quebradas. Vou fazer uma nova tatuagem, ele murmurou entre arquejos de dor. Uma aranha. Por favor, não, respondi, tentando sorrir. Isa vai me matar. Não, ela te ama, ele conseguiu dizer, seu nariz claramente quebrado distorcendo as palavras. Enquanto conversávamos, o Quatro Almas começou a recuar lentamente para as profundezas do complexo. Entre suas pernas, notei algo que fez meu sangue gelar. Uma versão menor da criatura, um filhote, se movendo desajeitadamente. Mesmo à distância, era perturbador como a ilusão persistia. De longe, ainda pareciam apenas 4 pessoas paradas na escuridão. Lucas e eu permanecemos na passarela, exaustos e aterrorizados. Tentei mantê-lo estável, meus olhos constantemente buscando o céu, implorando para que as nuvens se dissipassem e o dia finalmente chegasse. As horas se arrastaram. Cada som, cada movimento nas sombras nos fazia estremecer. Esperávamos desesperadamente que Isa e Rodrigo retornassem, trazendo ajuda. À medida que os primeiros raios de sol começavam a penetrar a escuridão, ouvi o som distante de sirenes. Alguém havia conseguido chamar socorro. Olhei para Lucas, um sorriso fraco em seu rosto ensanguentado. Acho que sobrevivemos, ele sussurrou. Mas enquanto as luzes das viaturas iluminavam o complexo, não pude deixar de me perguntar. O Quatro Almas realmente havia desaparecido, ou estava apenas esperando, escondido nas sombras, pronto para emergir novamente quando a escuridão retornasse. Finalmente, Isa e Rodrigo retornaram, acompanhados por policiais locais. Com cuidado, ajudaram Lucas a descer, levando-o imediatamente para atendimento médico. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele se recuperou surpreendentemente bem, embora tenha perdido a visão de um olho. Fiel à sua palavra, ele realmente fez uma tatuagem de aranha mais tarde, uma lembrança permanente de nossa experiência surreal. Nos dias que se seguiram, debatemos intensamente sobre o que fazer com as evidências que havíamos coletado. Olhando para as poucas imagens e vídeos que conseguimos capturar, uma sensação inquietante nos dominava. As filmagens mostravam apenas silhuetas humanas paradas na escuridão. Não havia transformação monstruosa, nenhum ataque visível. Apenas pessoas. Estranhas, sim, mas ainda assim, aparentemente humanas. Rodrigo, após conversar com as autoridades locais, nos informou que medidas seriam tomadas para reforçar a segurança do local. Como ele suspeitava, o Quatro Almas havia passado por algum tipo de processo de reprodução assexuada. Nossa presença havia sido equivalente a ficar entre uma mãe ursa furiosa e seus filhotes. Surpreendentemente, as ações tomadas para prevenir futuros incidentes foram mínimas. A cerca foi parcialmente consertada e uma nova placa de advertência foi colocada. Ouvi rumores de que os proprietários do terreno fizeram algum tipo de declaração, mas nunca consegui encontrar registros concretos disso.
Os anos se passaram. Tentei várias vezes encontrar o momento certo para compartilhar nossa história, mas nunca pareceu apropriado. Era importante demais para ser mencionado casualmente, e doloroso demais para ser discutido abertamente. Rodrigo desativou seu canal e removeu todos os seus vídeos, não querendo atrair mais pessoas para o Quatro Almas. Na verdade, grande parte das informações sobre o incidente desapareceu da internet. Até mesmo a página da Wikipédia foi removida. Pelo que sei, Rodrigo agora trabalha com aluguel de barcos em algum lugar no leste do país. Em alguns meses, Isa e Lucas vão se casar. Acho que chegou a hora de todos nós deixarmos essa experiência para trás e olharmos para o futuro. Como padrinho do casamento, sinto que é meu dever ajudar a criar novos e felizes momentos. No entanto, às vezes, nas noites mais escuras, não posso deixar de pensar no Quatro Almas. Será que ainda está lá, escondido nas sombras daquela fábrica abandonada? Ou terá encontrado um novo lar, um novo lugar para se reproduzir e crescer? Escolho acreditar que, mesmo que existam monstros esperando nas sombras, podemos escolher onde passamos nossas noites. Eu escolho passá-las aqui, longe daquele lugar, cercado por amigos e pela luz reconfortante de uma fogueira. Mas uma parte de mim sempre se perguntará: o que aconteceria se voltássemos lá? O Quatro Almas ainda estaria esperando, observando silenciosamente com seus olhos negros assustadores, pronto para mais uma vez borrar a linha entre realidade e pesadelo? Bom, talvez, galera. Quem sabe? Agora deixem seu like, se gostaram da história. Comentem se querem mais contos assim, e se inscreva no canal, e tenham ótimos sonhos.